Ok. Vamos por pedaços aí. Primeira parte do texto, que é a parte significativa do capítulo 7, a classificação dos animais que aparece aí. Então, enquanto no processo anterior, capítulo 6, a gente tem uma indicação de que os animais seriam salvos junto com Noé na arca, no capítulo 7 a gente tem a especificação de como esses animais entraram e em que quantidade. Então, além do fato de terem entrado todos, tem a descrição de que entraram 7 pares de um grupo de animais, um par de outro grupo de animais. Uma segunda referência interessante no texto é que Deus é quem encaminhou esses animais para a arca. Embora Noé os tenha organizado dentro da arca, quem mandou os animais para a arca e os encaminhou para lá foi Deus, e assim, quando todos entraram, e Noé também, Deus fecha a arca e cerra todos lá dentro. Outra coisa curiosa do texto é a data do dilúvio, né? O texto ele referencia que o dilúvio cai no ano 600 de Noé. Portanto, a gente consegue calcular qual é o período do dilúvio, porque eu tenho a data, inclusive o mês e dia em que o dilúvio ocorre. É interessante isso por quê? Porque quando o dilúvio terminar, também vai ter uma referência de tempo. Então a gente tem condições de saber qual a duração inteira do dilúvio. Não só o período em que ele cai, mas a duração toda até as águas baixarem e Noé sair da arca. Então, a gente tem uma referência completa de quanto tempo isso durou. Isso aqui é curioso nessa datação que Moisés traz ao texto. Então, do mesmo jeito que ele foi fiel nas datas ali em Gênesis capítulo 5, ao referenciar as idades dos seres humanos para a gente ter o calendário da Terra antes do dilúvio, ele também referencia a data do dilúvio e a data do seu encerramento para a gente saber quando é que o calendário retoma, quando é que a história humana retoma pós-dilúvio. O que fecha aquele desenho de você ter o período pré-diluviano e pós-diluviano sem interrupção, ou o período pré-histórico bíblico e histórico bíblico sem nenhuma interrupção de calendário entre um e outro, o que é a parte mais interessante desse texto. Além disso, você vai ter aí algumas referências de como o dilúvio ocorre. Então, o dilúvio ocorre de cima para baixo, de baixo para cima, ele não é só um evento de chuva. Diz aqui que todas as fontes do grande abismo se rompem e as janelas do céu se abrem. Então, além de chuva, a gente tem todas as estruturas da terra sendo rompidas e tudo que a gente tem de água embaixo vazando. Essa mesma referência vai aparecer em elemento contrário no capítulo 8, quando vai dizer que as fontes do abismo são cerradas e as janelas do céu se detêm. Então, do mesmo jeito que o dilúvio começa com o processo de baixo para cima e de cima para baixo, lá no encerramento aparece a reafirmação disso, de que a água para de jorrar e a água para de descer. Então, as duas coisas fazem parte do dilúvio, senão seria impossível você imaginar que só com chuva a terra fosse inundada. Não tem água o suficiente para cair para fazer isso. Se os animais entraram... Oi? Se os animais entraram bonitinho, Deus fazia água. Sim, mas na realidade tem um processo de equilíbrio estrutural. Lembra que o dilúvio, a despeito de ter uma provocação sobrenatural, os elementos dele são naturais. Ou seja, não veio mais água do que já tinha no planeta. A única coisa que você tem é que cai toda a água que está em cima e sobe toda a água que está embaixo. Ou seja, a terra volta a ser coberta de água como era antes da criação. Esse desenho é o que aparece aqui, que é o curioso da história, né? Porque essa água, quando Deus mandou separar a porção seca, essa água se agrupou em mares e se agrupou embaixo. Então, há uma inversão de estrutura, né? Aparece a porção seca e a água entra nas camadas internas da terra. Quando o dilúvio cai, isso brota outra vez e você tem a fissura desses elementos, o que vai provocar o que a gente chama de Pangeia, né? A separação dos continentes. As fontes se abrem, elas se rompem, separam as estruturas. Depois que as fontes cessam de romper, a água decanta outra vez. E esse decantar da água, esse enxugamento que a água tem nas próprias fissuras que ela abriu, vai provocar o equilíbrio outra vez da estrutura. Então isso tudo faz parte desse desenho chamado dilúvio. Basicamente, no capítulo 7, o que a gente tem de referências principais são essas que estão aí. Também tem aqui um fator de medida, né?
As águas prevaleceram essencialmente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos até a altura de 15 côvados acima deles. Então, as maiores montanhas que tivessem naquele período foram cobertas até 15 por 50, para ficar redonda a conta. Estamos falando aí de... Oi? 7 metros mais ou menos. Em torno disso. Perto de 7 metros aí a estrutura de cobertura. Ou seja, não ficaria nada vivo mesmo, não tem como, não escapa a ninguém. Professor, então não é o inseto da árvore? Na realidade, o que tivesse de inseto acabaria entrando mesmo. E aqueles que são de natureza de criação, dentro do protocolo da criação de Deus, que não tivesse passado por mutações do processo pré-diluviano, provavelmente entraram todos. Lembrando que inseto é uma coisa que é fácil de proliferar, né? Muitos desses insetos residem nas próprias estruturas do que você coletou como alimento, etc. Boa parte disso estava lá já no próprio processo das coletas, independente de entrarem fisicamente os animais e par em par. Baratas, ratos. Será que existia? Os peixes não precisam, né? Eles sabem nadar. Eles se viram. Teve muito peixe que morreu por causa das explosões, das estruturas de rompimento, mas na realidade eles sobrevivem. Apesar de toda a convulsão que a Terra entrou, ele vai se manter, né? Você mata um percentual razoável de peixes, mas não extingue os peixes. Né? Não, mas é curioso porque aqui no verso 23 fala que foi exterminado todas as criaturas que havia sobre a face da terra. Não fala de águas, não fala de mares. Lembra que o texto só fala de répteis, de aves e de animais. Ele não fala de peixes. Em nenhum dos textos você vai encontrar nenhuma citação sobre a questão dos peixes, que são os animais que povoam a água. Só vai encontrar sobre os animais que povoam a terra. Esses entraram na arca. Os demais não precisavam, né? Eles tinham como sobreviver. Embora passaram por um tempo aí de razoável aflição nesses 40 dias de chuva, né? Que a terra literalmente estava em convulsão. E as baratas e os ratos ainda existiam? Será? Ratos com certeza, baratas eu não sei dizer. Por que com certeza ratos? Porque os ratos fazem parte dos animais, eles têm um leque de animais. Não tem todos os ratos que a gente tem hoje, mas são animais, são seres vivos. Mas a barata também? Sim, a barata ela pode ser deturpação de determinados grupos de insetos, a gente não tem como avaliar. Não é nem por isso, não. Ela não é de Deus, né? Você tem, quando você olha para os insetos, você tem... Fala que é um bicho de Deus. É triste. Quando você olha para os insetos, não dá para saber quais insetos de fato são originais. Eles fazem parte de um grupo de animais que tem uma... Você vê aqui, tem vários, mas parece ser uma... Por isso que eu falei, a gente não tem condições de saber quais de fato são os animais no processo de base. Nem nos animais físicos a gente tem. Os animais maiores, qual é o animal central, qual é o tronco, matriz. Como os animais são seres mais simples, o processo mutativo entre eles é diferente do caso dos processos mais complexos. A gente não tem como avaliar aí quais insetos são de fato tronco. Aqui fala que dá 7 metros acima das montanhas, mas não existia só planície antes do dilúvio? Não, você tinha colinas, que considerando para a época as montanhas que tinham eram o que eles conheciam como montanhas altas. Como a descrição é feita por Moisés está usando que paradigma para essas montanhas? As montanhas que ele conhece nos dias dele. Esse é o paradigma que ele está usando como referência. Então, para aquelas montanhas que ele conhece nos seus dias, a água subiu a 7 metros dela. É porque ele estava escrevendo para aquela época. Sim. O contexto tem a ver com isso. Não existisse o Everest. Então, mas ele está partindo do paradigma dessas montanhas, não das montanhas lá de trás. Ele não está descrevendo as montanhas do período de Noé, ele está descrevendo as montanhas do período dele. Ou seja, do Everest para cima, 7 metros.
É isso que ele está descrevendo. Do Ararat para cima, 7 metros. Ou mais. É muita água. Até porque tem que ser. Se não fosse, você não tinha cristais de sal no Himalaia inteiro. Né? Nem peixe. No Alto dos Andes. Fossilizado. Então, assim, quando você olha a estrutura fóssil, o registro fóssil, é que você tem noção do tamanho desse impacto. Que é quando você vê a distribuição desses registros fósseis na Terra inteira. Ou seja, o mar chegou no alto da cadeia do Himalaia. O Vale do Himalaia, por exemplo, é um berço de sal. Os cristais de sal rosa, o pessoal gosta de usar em comida. Em comida de grife, né? Sal do Himalaia. Não teria como, por exemplo, a Terra aí enche tanto de água que sai da órbita. A própria descrição é suficiente para isso. 7 metros acima do Himalaia está a quantos quilômetros da borda da atmosfera? Não, é bastante, não, beleza. Teria que ser muita água para passar disso. Então, mas não é o caso. Aconteceria caso, na realidade, fisicamente, não tem como, porque é volume, né? Se já existisse estrutura para escapar da órbita, a Terra já escaparia, porque a água estava por baixo. Então não tem como você aumentar o nível de água a ponto de extrapolar o nível atmosférico. É impossível sob o ponto de vista físico. A quantidade de água é a mesma, não variou a quantidade de água, mudou de lugar. Então você tinha água que estava embaixo que subiu, estava sob pressão embaixo da Terra, e tinha água de cima que desceu, mas em que quantidade? A quantidade do ciclo. Ou seja, a água que saiu daqui virou nuvem, desceu. A água que estava aqui embaixo da Terra subiu. Então o que você teve é simplesmente a conformação, a Terra virou o mar inteiro. Mas é o mesmo espaço físico, não tem como aumentar. O que você teria de aumento de volume é em relação à chuva que desceu. Mas é pouco. Frente à água que tem na Terra é muito pouco. Como se pegasse a esfera da Terra e chacoalhasse. Exatamente, você chacoalhou, afundou toda a Terra, ficou água em volta. Mas o volume é o mesmo. O leve aumento que você tem do volume é aquilo que desceu de chuva. Mas desceu chuva há 40 dias. Se considerar volume, é pouca coisa. No globo inteiro, né? E tem algum lugar que comenta, explica o que aconteceu, o que eles estavam fazendo, como viver? Não. Nenhum registro. Nada. Agora, se você pensar a quantidade de animais que tem lá e a limpeza do barco, tem serviço para o ano inteiro. Quando você está terminando a última fila do último grupo de animais que não estiver hibernando, né? Obviamente, quando você tem o processo de escuridão, chuva excessiva, os animais entram em hibernação natural, né? Os animais que hibernam entram em hibernação natural. Facilita a vida. Não, o ser humano não hiberna. O ser humano não tem jeito. Então os animais de grande porte normalmente hibernam, os maiores animais. E aí isso também diminui um pouco do serviço. Mas os de pequeno porte não tem acordo. Vão estar acordados o tempo inteiro, fazendo barulho o tempo inteiro. É só você imaginar cachorro. Quando chove, o que o cachorro faz? Fica lá parado, amuado. Só que ele não dorme. Ele dorme durante um pouco, mas não dorme o tempo inteiro. Fica quieto, fica mais pacato, portanto o metabolismo cai, o consumo de alimento cai. Isso é natural no processo de chuva e escuridão, que é o que aconteceu na Terra durante um bom tempo. E a arca era de madeira, né? Oi? A arca era de Madeira. Como é que eles faziam para poder comer, então? Tinha que fazer os animais, fazer fogo, né? Sim, sem problema. E sem queimar nada. O dia que você morar numa casa de madeira, você vai entender como que faz. Na verdade, sim, você consegue fazer. A questão da madeira, se você impermeabilizar a madeira ou se você tiver algum processo embaixo dela, lembra que você tem metais que você pode usar na parte interna. Então, onde é que você faz fogo? No metal. Sem problema. Você só não pode dar bobeira. Se der bobeira, fogo espalha. Oi? Pedra também. Se você pegar rodas de pedra, você põe fogo em cima.
Tudo certo. Não tem lareira em casa de madeira? Lembra as casas antigas do pessoal dos pioneiros? Era tudo de madeira. Tinha lareira, tinha tudo. Como é que você fazia a lareira? Oi? Sim, então você tem que ter cuidado, é só isso. Tem que ter cuidado, é só isso. Mas aí, tem algum lugar de descrição certa da arca? Não, só externo. Tipo, as divisoras, porque é muito bicho pra fazer. Mas se avaliar o tamanho da arca, não é tão pequena assim. São 150 metros de comprimento, por 50, por 30. Ele deve ter dividido bem o peso, né? Sim, tem que distribuir as baias, né? Mas é espaço pra caramba, 150 metros para você pensar em animais é muito. Lembrando o seguinte, quais são os animais grandes que a gente tem? Os animais grandes que a gente tem são o quê? Elefante, girafa, rinoceronte, hipopótamo. Se você for contando, o número de animais grandes vai dar aí uns 15 animais que eu poderia considerar grandes. E esses entram de casal só? Esses só entram de cada porque são animais imundos. Dos animais grandes limpos, quem vai entrar? O boi e a vaca. O bisão, então toda a família desses que são bois e vacas. Búfalos. Essa família entra aí, que são os animais grandes limpos. Que aí vai entrar 7 de cada. Tirados esses, todo o restante dos animais é, assim, menor do que essa mesa. E aqui não fala, né, escolha filhote também. Oi? Não fala escolha filhote. Independente de. A questão não é nem. Mas independente de. Qual que é o tempo de Adão até o dilúvio? De Adão até o dilúvio? 1656 anos. Porque tem aquela, eu não sei se é teoria ou não, da hipótese de Adão ter 4 metros de altura. Né? Os animais eram nessa proporção também? Sim. E nesses 2000 anos, por exemplo, Noé já... Ambos degeneram. Noé já era da nossa estatura, alguma coisa assim? Não. Maior ainda. Você vai ter pessoas da nossa estatura, alguma coisa aí perto de 500 anos depois de Noé. Tá. Então, porque os animais poderiam ser maiores também, né? Pensando nisso. Mas o maior dentro da... Não, tudo bem, mas de qualquer forma, assim, quando a gente fala em maior, por exemplo, o que é maior do que essa mesa? Também, né? Maior que essa mesa nós estamos falando de leão, de girafa, etc. Dessa mesa para menor, a gente está falando de cachorros, etc. Entendeu? Mesmo que você fosse do tamanho dessa mesa, um cachorro do tamanho dessa mesa já é um brutamontes. Quer dizer, hoje a gente deve ter o quê? 2 cachorros que têm esse tamanho no mundo. Que é o São Bernardo e aquele da família do dog alemão, o mastim também, mas o mastim ele dá um pouco menor do que isso. Ele é alto, mas é mais fino. Oi? Então, da linha do dog alemão. O dog alemão é outro que tem grandão. Não, o sheepdog ele vai dar isso aqui assim. Ele é alto, mais ou menos a altura dessa mesa, mas ele é mais curto. O São Bernardo ele é um pouquinho maior que essa mesa. E quase da largura dela. Então, assim, a diferença que você vai ter é isso. Mas mesmo esse, se você pegar um casal desse, qual é o espaço que ele ocupa numa arca de 150 metros? Pequeno. Agora você pensa assim, já viu transporte de animais, né? Então, quando a gente vê transporte de animais num navio é que a gente tem a proporção do tamanho disso. Aí você faz a relação correta, porque pega aquelas jaulazinhas, né? Que vai cachorro, vai gato, vai... A quantidade de animais que cabe num espaço desse aqui é enorme. É enorme. Isso aqui tem o quê? Dá 50 metros? Não dá isso? Acho que não dá 30. Não deve dar nem 30 aqui. Essa parte interna. Pensa nas baias. Se cada pedaço desse aqui fosse baia de animais pequenos, deve caber aqui pelo menos uns 150, 200 tipos de animais só dentro desse espacinho aqui. Aí você põe na vertical, porque seria mais ou menos a altura, né? Então, exatamente. A altura da arca era 30 metros, a largura 50 e o comprimento 150. É muita área. A área cúbica disso é enorme. Oi? 120 anos. Com aquelas super ferramentas ainda. E podia ter 2 andares também, né? Com 30 metros dá para ter uns 4 andares se quiser. É espaço pra caramba. Tem... Feito lá? Anota aí. Oi? Paramos no 8. Próximo a gente faz o 8 e o 9, que o 8 é curtinho e o 9 também.